Eu quero falar com você sobre a guerra entre a mulher e o dragão. O Apocalipse chama de dragão, mas também chama de a antiga serpente, Satanás, diabo, são vários os nomes. Então eu quero falar hoje da guerra de Satanás contra a mulher. E que Deus inspire o nosso coração, que o Espírito Santo mova o nosso coração para entender as realidades espirituais. A antiga serpente começou a sua batalha contra a primeira mulher. Diz a Bíblia, diz o texto sagrado, que Deus havia criado o homem. Deus fez o homem e Deus fez a mulher. Interessante porque aparece no livro do Gênesis, já no 3º capítulo, a presença de uma serpente. Uma serpente que é o símbolo da pessoa de Satanás. Satanás é um ser real. Papa Paulo VI deixou isso bem claro. Satanás não é uma energia, não é o símbolo do mal, algo inexistente, não. Satanás é um anjo decaído. Assim como hoje nós estamos reverenciando o grande arcanjo Miguel. Inclusive o livro do Apocalipse, vamos ver no livro do Apocalipse, capítulo 12, que houve uma batalha no céu. Miguel guerreou contra o dragão. Isso está no livro do Apocalipse. Miguel guerreou contra o dragão e esse dragão foi expulso do céu. Ou melhor, ele guerreou contra o anjo de luz, contra Lúcifer. E esse anjo de luz foi expulso do céu e se tornou o grande dragão. De anjo bom passou a ser um anjo mau. De anjo dotado de muitos dons, talvez um dos mais dotados do céu, mas ele decaiu por causa do seu grande orgulho. Esse é o dragão, um anjo que não quis obedecer a Deus, um anjo rebelde, um anjo orgulhoso, um anjo maldito. Porque a gente às vezes cai na tentação de achar que o mal vai vencer. Não, o mal nunca vence. Já começou por aí. É terça parte. Terça parte não é nem a metade. A maior parte ficou com Deus. Nasceu assim o inferno. O inferno é o lugar onde ficam esses anjos malditos. Aquilo que Deus havia dito, eu faço o homem e a mulher à minha imagem e à minha semelhança. Já que o diabo não pode nada contra Deus, o diabo vai tentar ferir a Deus, atingindo aquilo que ele mais ama, atingindo a sua criação, atingindo o ser humano. Vocês estão entendendo, sim ou não? Jesus pediu para você rezar todo dia, pedindo para que Deus o livre de Satanás. Não nos deixeis cair em tentação. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós nascemos tendenciosos ao mal, nós nascemos no pecado original. Adão e Eva não tinham pecado original, Adão e Eva não havia pecado, Adão e Eva haviam sido criados por Deus, portanto eles foram criados fortes. É aí que a gente começa a entender o porquê Adão e Eva receberam uma grande punição, porque a gente podia pensar, ora, por que a punição deles foi tão grande? Por que a punição deles foi tão grande de serem expulsos do paraíso, sendo que também nós pecamos todos os dias e a nossa punição não é tão grave? É porque você já está
você já está manchado, você já está com o pecado original. Eu e você, nós sim temos fraquezas. Adão e Eva não tinham. Adão e Eva eram fortes. Tinham tudo para resistir. Dá para entender sim ou não? Adão e Eva tinham tudo para dizer não, mas Eva não diz não. Eva foi presunçosa. Eva talvez acreditou na sua própria força. Achou que era capaz de conversar com a serpente sem que isso lhe causasse mal. Isso é uma presunção. Eva poderia ter chamado por Deus. Quando sentiu algo estranho, Eva não chama Deus em nenhum momento. É uma presunção, achar que sozinha eu posso resolver as coisas. A presunção abre caminho para o orgulho. O orgulho começa a penetrar o coração de Eva, e Eva então dá a luz ao pecado. Quando Deus chega perguntando as coisas, Adão já fala logo, foi a mulher. Estava quieta em algum canto, aí de repente ela chegou, de mansinho, como quem não quer nada. Eu falei, experimentei um trem bom aqui, se você experimentar, você vai gostar. O pior é que Eva estava tão cega no seu pecado, que ela oferece esse pecado ao outro. Ela oferece o seu pecado a Adão. Esta mulher, olha que trágico, gente. Esta primeira mulher não ofereceu resistência ao demônio. Essa primeira mulher foi presunçosa. Essa primeira mulher deu a luz ao pecado. Essa primeira mulher levou o pecado para a humanidade. Essa primeira mulher levou a desgraça para todos os homens a partir de então. Porque diz a palavra, Eva, a mãe de todos os viventes. Eu e você somos filhos de Eva. Por isso nascemos, até hoje nascemos com as marcas de um pecado original, que só o batismo para tirar este pecado de nós. Capítulo 1 do Gênesis, Deus cria o mundo, Deus cria o homem e a mulher, Deus cria todas as coisas. Capítulo 2, um novo relato da criação, relata a mesma criação de outra forma. Capítulo 3, já acontece o desastre. Capítulo 3, versículo 15. Eu ainda estou no capítulo 3 de Gênesis, versículo 15. Deus já faz uma promessa. Repete bem alto comigo. Deus faz uma promessa. E a promessa de Deus é, preste atenção: farei reinar a inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela esmagar-te-á a cabeça, e tu tentarás mordê-la ao calcanhar. Uma promessa magnífica. Uma primeira mulher se deixou contaminar e a serpente ganhou. Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus está dizendo que a serpente e a mulher são inimigas. A serpente e a mulher não se batem. Mas veja, aqui já não é mais Eva, hein? Aqui já não é mais Eva. Aqui quando o texto sagrado fala de mulher, já está falando é uma promessa. Já está prometendo uma outra mulher. O diabo de alguma forma ou de outra talvez sabia que um dia uma menina iria nascer. E que esta menina podia ser a perdição dele para sempre. Então eu, enquanto preparava essa homilia, eu ficava pensando comigo,
Como deve ter sido o nascimento de Maria? Porque a gente sabe como foi o nascimento de Jesus. Mas como foi o nascimento de Maria? Tem como a gente saber disso? Sim ou não? Então, aí eu me lembrei dos místicos. Eu me lembrei, por exemplo, de uma grande mística chamada Maria Valtorta, que inclusive ganhei vários livros dela esses dias por um padre, grande padre Oscar, um grande padre amigo. Ele me deu todos os volumes, falou, leia. E aí eu comecei a ler. E eu falei, em Maria Valtorta deve ter alguma coisa que não somos obrigados a acreditar, mas ajuda-nos a refletir algo. Ela é um pouco na linha de Ana Catarina Emmerich, que muitos conhecem mais, Ana Catarina Emmerich. Maria Valtorta, ela também, esse aqui é um livro, O Evangelho como me foi revelado. Então ela começa a ter visões do Evangelho, ela começa a ter visões até mesmo de coisas que não estão no Evangelho. Por isso que eu me lembrei de Maria Valtorta. Será que Maria Valtorta falou alguma coisa do nascimento de Maria? Por quê? Eu pensava comigo, antes de ler, eu falava, deve ter, no mundo espiritual, o nascimento dessa mulher deve ter abalado o inferno. Aí eu comecei a abrir o livro. Para minha surpresa, tinha um título escrito assim, Nascimento de Maria, a sua virgindade no eterno pensamento do Pai. Opa, comecei a ler. Eu podia ler tudo, mas é muito longo, não dá para eu ler para você, porque conta como é que estava a preparação de Joaquim e de Ana. E aqui, o texto que eu vou ler agora para você, Ana já estava para dar à luz, já estava em trabalho de parto, e Joaquim estava do lado de fora, aquela coisa, o homem desesperado do lado de fora, não podia ver o parto. Ana lá no parto, e Joaquim já angustiado, porque está do lado de fora, para receber a sua filha. E eu vou começar a ler daqui. Mas a alegria se transformou em temor, a alegria de Joaquim. Porque vem um temporal violentíssimo, com raios e nuvens carregadas de granizo. Eu comecei a ler Maria Valtorta. E aí Maria Valtorta começa a dizer que no nascimento de Maria, ela viu um temporal muito grande acontecer. Olha que interessante, um temporal violentíssimo, com raios e nuvens carregadas de granizo. Se a nuvem rompe, a uva e as oliveiras serão esmagadas como pela moenda, pobre de nós. Joaquim tem uma outra ansiedade, pela esposa para a qual chegou a hora de dar à luz o seu filho. A parente o tranquiliza que Ana não sofre absolutamente nada, e Joaquim está meio angustiado, e aí vem um parente e tranquiliza, não, ela está bem. Mas ele está ansioso, Joaquim está ansioso. Cada vez que a parente ou outras mulheres, entre as quais a mãe de Alfeu, saem do quarto de Ana, para depois voltarem com água quente e bacias e linhos enxutos junto ao fogo da lareira central, numa cozinha ampla, Joaquim pergunta algo, não se acalmando com as respostas. Veja, um parto natural, um parto caseiro, dentro de casa, não tinha hospital na época. E ali tentam acalmar Joaquim está um pouco ansioso. Também a ausência de gritos de Ana o preocupam. Geralmente uma mulher quando vai dar à luz, grita, é muita dor. E Joaquim não ouve gritos de Ana, não ouve dor de Ana. E isso preocupa. E ele diz, eu sou homem, eu nunca vi um parto, mas lembro-me de ter ouvido dizer que a ausência de dores é fatal. Se ela não está tendo dores, ela pode estar morta já. Era o medo de Joaquim. Vem a noite, antecipada pela fúria tempestuosa que é violentíssima. Água torrencial, vento, raios, ali tem de tudo.
menos o granizo que foi cair em outra parte. Vocês estão entendendo isso? Repito, você não é obrigado a acreditar, mas uma grande mística da igreja está dizendo que eu vi no nascimento de Maria um temporal violento, com raios. Um dos criados, uma das pessoas que estavam ali, um criado de Joaquim, de Ana, um dos criados percebe a violência e diz, não sei se era criado de Joaquim, de Ana, né? Mas está aqui, um dos criados percebe a violência e diz, preste atenção nisso aqui. Parece, então eu imagino um homem chegando assim e falando lá, ó, parece que Satanás saiu do inferno com seus demônios. Olha que nuvens negras. Sente que cheiro de enxofre está no ar. Assobios, sibilos, vozes de lamento e maldição. Gente, presta atenção nisso. Aquela impressão que eu, antes de preparar a homilia, estava tendo, eu achei em Maria Valtorta, o nascimento desta mulher deve ter abalado o inferno. E aí um criado está dizendo aqui, começou a sentir cheiro de enxofre, uma tempestade violenta. E aí o criado diz, se é ele, está furioso esta noite. O outro criado riu e disse, fugiu-lhe uma grande presa. E aqui, olha que forte, fugiu-lhe uma grande presa. Ou Miguel o espancou com uma nova faísca de Deus, e ele ficou com o chifre e o rabo cortado e queimado. Pode aplaudir isso aqui. Meu Deus, que forte. A minha percepção não estava errada, conforme Maria Valtorta. O dia que essa mulher nasceu, o inferno tremeu. Até porque aconteceu um dado incrível. Todo mundo que nascia, o diabo já colocava a mão. Todo mundo que nascia, o diabo colocava a mão. E de repente, quando foi nascer Maria, e ele foi colocar a mão, Deus falou, epa, esta não. Esta você não terá direito sobre ela. A única na face da terra que você não terá direito de tocar a mão é esta mulher, a Imaculada Conceição. Então os raios, era a fúria de Satanás. Como o criado mesmo disse, o diabo deve estar furioso, estava tinindo, furioso. Porque a primeira pessoa, desde Eva, a qual ele não conseguiu tocá-la, não conseguiu colocar a mão. A todos o diabo tinha direito, mas agora essa criança lhe escapou, não conseguiu tocá-la. Essa criança, era uma criança, não conseguiu tocá-la. Não tem nada do que o diabo possa se orgulhar em Maria, nada, porque o diabo nunca tocou nessa mulher, nunca. Amém? O que nós lemos hoje no livro do Apocalipse? Apocalipse 12, primeira leitura, o que nós ouvimos? Uma mulher vestida de sol. Diga comigo, uma mulher vestida de sol. Eva deixou as trevas entrarem nela. Esta mulher, agora, ela é cheia da luz de Deus. Não tem espaços para as trevas no coração dela. Ela é revestida do sol, e o sol é Deus. É por isso que o anjo Gabriel chega para essa mulher encantado e diz: Ave Maria, cheia de graça, Deus é com você.
É como se o arcanjo Gabriel, espantado por tudo que ele está vendo numa criatura humana, ele diz: nunca vi coisa igual. Você é cheia de Deus, mulher. Você é cheia de graça. E olha, o Apocalipse diz: tendo a lua debaixo dos seus pés. O que significa isso? A lua é o símbolo da morte, é o símbolo da imortalidade. Maria, ela é associada então na vitória sobre o pecado. Então, a lua debaixo dos seus pés significa que ela vence o pecado. A lua debaixo dos seus pés significa que ela vence a morte. Isso é forte. Ela está livre de qualquer morte. A morte não consegue tocar Maria. E este é o grande dado que nós estamos celebrando hoje. Hoje é dia de quê? Da Assunção de Nossa Senhora. O que é esse dado? Nós acreditamos que Maria subiu ao céu em corpo e alma. Portanto, ela não experimenta a morte, porque aquela que não cometeu pecado não poderia experimentar o salário do pecado. O salário do pecado é a morte. Esta mulher com a lua debaixo dos seus pés representa isso. Ela nasce sem pecado, ela vive sem pecado e ela morre sem pecado. Sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. São as 12 tribos de Israel. A virgem está no centro do povo de Deus. Ela está no centro da comunhão de todos os santos. O livro do Apocalipse diz que ela está grávida. Sim, e ela está grávida de quem? No seu seio. Ela não está grávida do pecado como Eva. Ela está grávida de Cristo. Ela está grávida da salvação. Ela está grávida daquilo que vai salvar o ser humano. Ela está grávida daquilo que vai salvar a humanidade. Ela está grávida de Jesus Cristo. De fato, ela vai dar à luz. Literalmente falando, ela vai dar à luz. O livro do Apocalipse diz que essa mulher será perseguida. E por que ela é perseguida? Porque ela leva Jesus. O dragão queria destruir Jesus, mas como foi inútil destruir Jesus, ele se voltou contra a mulher. Se voltou contra a igreja. Mas o livro do Apocalipse está dizendo que ela esmaga a cabeça da serpente. Aplaude mais uma vez essa mulher. Eu pergunto para você está entendendo a batalha ou não? É guerra, não é? O mundo espiritual é uma guerra. O ódio do dragão para com a Virgem Santíssima é muito grande. Eu vou ler agora para vocês Apocalipse 12, de 13 a 17. O dragão, vendo que fora precipitado na terra, preste atenção, perseguiu a mulher que dera à luz o menino. O dragão começou a perseguir a mulher que deu à luz ao menino. Mas à mulher foram dadas 2 asas de grande águia, a fim de voar para o deserto, para o lugar do seu retiro, onde é alimentada por um tempo, 2 tempos, a metade de um tempo, fora do alcance da cabeça da serpente. A serpente vomitou contra a mulher um rio de água, para fazê-la submergir. A terra, porém, acudiu a mulher, abrindo a boca para engolir o rio que o dragão vomitara. Este então se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Palavra do Senhor. É guerra. Você está pensando o quê? O mundo espiritual é batalha. É por isso que Paulo vai dizer, a nossa luta não é contra homens de carne, mas nossa luta é contra o inferno. Apocalipse está dizendo que o dragão perseguiu a mulher.
Apocalipse está dizendo que a esta mulher foram dadas 2 asas de grande águia, porque uma serpente não pode voar. Deus dá para esta mulher 2 asas de águia. O que uma serpente pode fazer com uma águia? O que uma serpente pode fazer contra essa mulher? Nada. A serpente vomitou contra a mulher. Vomitou contra a mulher o seu ódio. Portanto, hoje, nós estamos celebrando a assunção de Maria aos céus. Eu queria que você entendesse de uma vez por todas, que celebrar a assunção de Maria aos céus é celebrar a vitória da Santíssima Virgem, a vitória de Deus sobre o dragão infernal. Preste atenção. Se a primeira mulher foi expulsa do paraíso, foi ou não foi? Foi. A primeira mulher pecou e disse a palavra de Deus que Deus os expulsou do paraíso. Imagina isso, você foi expulso do paraíso. E o que nós estamos comemorando hoje? A primeira mulher foi expulsa do paraíso. A segunda mulher está entrando no paraíso de corpo e de alma. Glória a Deus. A segunda mulher está voltando ao paraíso. Eu quero dizer a você, e quero que você celebre isso: nós voltamos ao paraíso. Nós voltamos ao paraíso. Da mesma forma que o diabo destruiu através de uma mulher, eu também farei através de uma mulher a volta do homem ao paraíso.